O Observatório da Imprensa está de volta. No programa de hoje, um debate sobre o grande espaço que as pautas de saúde têm na mídia nacional. Fomos às ruas saber o quanto este tipo de noticiário mexe com a população. Tem a questão do consumo, né? Então tem muita divulgação sobre remédio, realmente, mas também, por outro lado, também tem muito esclarecimento. Acho que hoje a mídia está cumprindo muito esse papel de esclarecer as pessoas, a importância de determinados hábitos para evitar um exagero em remédios e medicamentos, etc. Eu acho que existe um exagero, acho que não é muito explicativo, muitas vezes, acho que é muito comercial também, não existe um objetivo em ajudar, é mais um objetivo comercial do que qualquer outra coisa. A mídia, ela, na verdade, acaba aumentando, né, as informações. Então, na verdade, é sempre bom você procurar um médico especialista para saber se realmente aquilo é viável, se não é, se é certo, se é errado. José Gomes Temporão, tem uma coisa que é o seguinte, não é só o brasileiro, mas o ser humano é hipocondríaco, né? Ele naturalmente ele quer se queixar dos seus achaques, né? Eu vivi em Portugal muitos anos, no nosso Portugal, muitos anos. A fila na farmácia era incrível, porque a farmacêutica tinha que ficar ouvindo as aflições e os achaques de cada um dos que iam lá comprar o remédio e tal. Quer dizer, é uma coisa natural. Será que a imprensa não está, de certa forma, e como disse até os nossos entrevistados que fizemos na rua, está atendendo essa necessidade do desabafo, de esclarecer as aflições que se tem com a saúde, né? Acho que nós estamos diante de um fenômeno bem complexo, muito contraditório também, porque, de um lado, se nós imaginarmos que a prática médica moderna, cada vez mais tecnicista, cada vez mais distante de uma visão mais humanista, onde o médico, o terapeuta... Eu sempre aprendi na boa escola médica que a primeira droga que se prescreve a um paciente é o próprio terapeuta, o próprio médico, não é? E o médico está com pouco tempo para conversar, está com pouco tempo para ouvir, está sem tempo de tocar o paciente. Isso interfere na relação e interfere no sucesso do próprio tratamento. Ora, de uma certa forma, a população busca se informar. Será que a qualidade dessa informação é a mais adequada? Aí eu vejo muita contradição. Eu vejo coisas positivas, programas muito interessantes na TV, que são mais informativos, na linha mais de educar, né? Mas vejo também muita má informação, desinformação e muita publicidade escondida ou maquiada sobre a forma de informação. O pessoal brinca dizendo que hoje, por exemplo, uma coisa importantíssima em saúde pública é o Dr. Google. Quer dizer, o cidadão chega no consultório do médico com 40 páginas impressas e diz: doutor, essa é a minha doença, agora o senhor resolve para mim o que o senhor vai fazer com a minha doença. Então, a maneira como se constrói, como as pessoas se informam adequadamente, esse é que é o ponto, né? Eu acho que a mídia pode ter um papel muito importante, deve ter. Eu gostei muito da colocação da jornalista de São Paulo, quer dizer, um jornalismo científico bem informado, ético, né? Bem fundamentado. Não vamos esquecer também das novas mídias, as redes sociais, a internet. Por exemplo, quando eu estava no Ministério, no enfrentamento da gripe H1N1 e da dengue, nós usamos muito Twitter, Facebook, Google, blogs, não é? Mas, por outro lado, também esse espaço, olha que coisa importante, uma coisa que está nos preocupando muito em relação à disseminação da AIDS são as redes onde as pessoas se encontram para fazer sexo depois, e muitas vezes sem proteção. Então, a informação de qualidade, ela é fundamental em qualquer um desses momentos. Mas eu queria contar aqui rapidinho uma piada, não é uma piada, o Enfio, o nosso saudoso Enfio, o artista, ele consegue, em 2 quadrinhos e 2 tirinhas, sintetizar, digamos assim, praticamente tudo que nós falamos aqui até agora. E nos anos 80, o Enfio publicou 2 tirinhas muito singelas. O pesquisador, jovem pesquisador da indústria farmacêutica, é chamado à sala do presidente da empresa. Ele se posta diante do presidente que fala: parabéns, o remédio que o senhor desenvolveu foi aprovado. A segunda tirinha é: agora só falta o nosso departamento de marketing inventar a doença. Quer dizer, no fundo, a população se depara com uma oferta de informações, algumas de qualidade, mas muitas delas
que simplesmente buscam estimular o consumo com baixo grau de consciência, inadequado, de coisas sem sentido, um pouco na linha do que o professor da FRJ aqui colocou também. Simone Iwasu, como é que você vê isso, a mídia de avental, não é? Ela vestida de avental de médico, como é que você vê essa situação no seu cotidiano, não é? Bom, no dia a dia a gente... tem uma coisa que eu acho que dentro dos jornais, das revistas, da televisão, a saúde, existe uma tentativa desse jornalismo, desse grande jornalismo, se aproximar cada vez mais das pessoas, falar sobre temas que tenham a ver com a vida de todo mundo, falar diretamente com as pessoas, despertar um pouco o interesse. E todo mundo percebeu que a saúde é um tema de grande interesse, é um grande canal de aproximação de leitor jovem, de mulher, de telespectador, da dona de casa que está de manhã em casa, então o programa da TV de manhã voltado para ela falando de saúde, porque existe essa grande preocupação. Agora, o jornalista não é médico, eu não sou médica, as pessoas que trabalham nas redações não são médicas, nós somos jornalistas e tentamos ter um bom diálogo, ter um diálogo coerente, claro, com os médicos e fazer essa ponte, essa mediação entre o que acontece no mundo da medicina, da ciência e a maneira como a gente transmite isso para um leitor. Agora, tem uma coisa que, falando no que vocês comentaram, no que o ministro comentou sobre a criação de novas doenças, teve um caso, há poucos anos, da disfunção sexual feminina. É um bom exemplo disso, como toda a imprensa entrou nisso e o negócio simplesmente era uma fumaça que não tinha... um tempo depois do lançamento do Viagra, dos medicamentos para disfunção erétil, a indústria começou a fazer alguns estudos e alguns médicos entraram nisso de que eles poderiam ser úteis e poderiam ser eficazes para as mulheres, que as mulheres teriam uma disfunção sexual que esse medicamento poderia ajudar. E chegou a sair na imprensa muitas matérias sobre isso. E depoimentos de mulheres, pessoas falando que poderiam experimentar o remédio, que teria uma eficácia ou não. Passado algum tempo, novos estudos mostrando que não tinha eficácia nenhuma, que não tinha nenhum papel no organismo feminino, na fisiologia feminina. E isso nunca mais, não se falou mais nisso. A própria indústria viu que acho que não deu para emplacar Então, é um exemplo de como também a imprensa, às vezes, cai mesmo nessas coisas que são criadas, que tem um marketing, tem aparentemente parece ter uma notícia ali, depois você vai ver quando... avalia melhor, ou quando o tempo passa, novos estudos são feitos, aquilo mostra que não tinha que não era nada, na verdade. A imprensa cai numa armadilha que é natural, porque ela criou, ela ganha credibilidade e ela é procurada. Mas, Paulo Vaz, tem aqui uma pergunta de um telespectador, Geraldo de Almeida, aqui do Rio de Janeiro, que eu queria dirigir a você. Como prestar esclarecimentos à população, principalmente aos mais carentes, que só têm acesso à informação pelos meios de comunicação, não é? A resposta nesse caso é muito simples. Você teria que fazer um jornalismo científico de qualidade, porque a expectativa é possível, e aqui no Brasil é feito, em outros países do mundo também é feito, são raros os casos, mas é feito um bom jornalismo científico. São 4 personagens, tá certo? Você tem o leitor, o receptor da mídia, você tem o jornalista, você tem a medicina, mas você também tem a publicidade, você tem a empresa. Você tem que conseguir levar em conta essas 4 dimensões. Não é só o caso da disfunção sexual feminina. Você tem um caso, se a gente vai para os Estados Unidos, onde é mais simples, lá é possível que as empresas farmacêuticas façam diretamente publicidade de remédios. E aí você vê o caso delas fazerem publicidade para doenças que sequer foram reconhecidas, por exemplo, pelo Manual de Psiquiatria norte-americano. Então, estava criando lá uma síndrome da ansiedade excessiva, você estava muito preocupado em casa, muito preocupado no trabalho. Isso literalmente... Você tem que pensar que, às vezes, você pode estar fazendo o jogo da indústria farmacêutica, pelo menos levar em conta isso. Isso não é só a ciência, porque também a própria ciência está extremamente mesclada nesse caso, e é preciso ter suspeita com a indústria farmacêutica. Grande parte das pesquisas hoje é feita pelas
empresas farmacêuticas. O caso simples, que é o caso também do Enfil, só que é o concreto, criou-se um medicamento para depressão. Na década de 60, um dos primeiros remédios que agia sobre. A empresa que criou esse medicamento distribuiu 50 mil livros para médicos no país, para que eles passassem a receitar mais esse antidepressivo. Isso tem uma dimensão que é para voltar à questão inicial desse bloco. De um lado, nós somos hipocondríacos, nós tememos a morte, nós queremos não morrer. Queremos o bem-estar, né? Isso, mas, por outro lado, você pode estar criando medo. Porque como você vai consumir? O que me leva a consumir um medicamento? Só se ele, por acaso, me der alegria, se ele me recuperar, se eu estou preocupado de estar doente. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. O assunto de hoje é o excesso de reportagem sobre saúde e doença na mídia brasileira. Um dos nossos entrevistados levantou uma questão importante que pode ser o ponto de partida para este último bloco. A indústria farmacêutica patrocina congressos e seduz a classe média. A indústria farmacêutica, ela pressiona os médicos, haja visto o que acontece nos congressos. Os congressos médicos viram muitas vezes uma certa feira de ofertas para os médicos, né? Não é à toa que há rifas de viagem à Europa e distribuição de pendrivers, e muitas vezes isso acaba exercendo um efeito, vamos dizer assim, de convencimento. Ou então a escolha de uma determinada substância, que muitas vezes existe no mercado uma bem mais acessível, e muitos médicos acabam receitando a mesma substância que é de um laboratório que vende mais caro, né? E muitas vezes a gente pode nem ver que haja, vamos dizer assim, más intenções por parte dos médicos, ou mesmo dos meios de comunicação, mas as estratégias de convencimento, elas são extremamente bem estudadas e efetivas. Doutor Temporão, quero fazer uma consulta. Vamos lá. Isso me chama a atenção, o desdobramento dessa questão da medicalização no aspecto da saúde mental, sobretudo nos Estados Unidos, né? O grande aporte de Sigmund Freud foi um aporte científico. Ele tirou as coisas da alma de um plano espiritual e disse, não, isso se trata, isso é ciência e nós vamos tratar, e desenvolveu toda uma terapia psicoanalítica que durante mais de meio século funcionou perfeitamente, não é? E hoje nos Estados Unidos decretou-se o fim de Freud, quer dizer, toma um comprimido e estamos conversados. A psiquiatria americana hoje ela está praticamente expulsando Freud dos consultórios, quando o ideal seria a combinação da medicação e da terapia, não é? Mas a terapia leva tempo, o médico com uma sessão de terapia podia dar 4 consultas para receitar remédio, e é um problema sério, quer dizer, estão medicando crianças de 2 anos diagnosticadas com bipolaridade. Com 2 anos é impossível definir. Como é que essa questão está sendo vista na questão de saúde mental? Eu acho que isso é um desvio, muitas vezes grosseiro, da boa medicina, da boa prática médica, né? Acho que é por trás disso, de um lado, essa coisa odierna do tempo, da rapidez, tudo tem que ser feito de maneira muito rápida, a praticidade. A instantaneidade. Me dê uma pílula e nessa pílula eu vou alcançar um bem-estar absoluto e total, que é uma reificação do medicamento, que ele não tem esse poder, não terá nunca. Concordo, eu acho que uma postura... E veja, a psicanálise no Brasil, que é um dos países do mundo onde, em determinado período, dos anos 60, 70, junto com a Argentina, era onde a psicanálise tinha um grande espaço na classe média. Por influência da Argentina. Exatamente. Hoje, praticamente, são poucos os psiquiatras que
que podem dizer que se dedicam e que ganham a vida fazendo terapia, não é? Me parece que uma postura mais adequada é exatamente não abrir mão dos avanços da ciência que estão nos novos medicamentos, nas novas drogas, evidentemente com prudência, mas aliar o uso das novas drogas à boa psicanálise. Eu estou convencido de que ninguém supera uma neurose grave ou um problema existencial apenas tomando um comprimido, sem refletir sobre a sua vida, sem tentar compreender o contexto histórico, o momento em que está vivendo e que levou àquela situação. Então, e acho isso uma coisa grave, inclusive, como eu havia dito no início, né? Iniciativas de medicalização de espaços da vida que não tem nada a ver com doença. Claro. Que são situações eventuais onde, por exemplo, às vezes a família pode ter, a comunidade, né, pode ter um papel terapêutico muito mais importante do que uma droga, um medicamento. Claro. Simone Iwasu, tem aqui uma telespectadora do Recife, Pernambuco. Ela faz uma pergunta, a Verônica Rocha. A ineficiência do setor de saúde tem culpa nessa alta procura pelo jornalismo médico? Bom, eu acho que, em parte, sim. Em parte, a ineficiência do setor de saúde faz com que muitas pessoas procurem os jornais até para demandar atendimento, para denunciar falhas de atendimento. Às vezes, a pessoa consegue que o plano de saúde atenda ela, que o SUS atenda ela, que alguém faça alguma coisa no pronto-socorro, quando ela procura a imprensa, quando saiu na televisão, quando saiu no jornal, quando foi alguém com apareceu com uma câmera lá e resolveu. Então, às vezes, o jornal, a imprensa em geral, é demandada para mostrar essas falhas do sistema de saúde, principalmente do sistema de saúde público, e ajudar a dar voz às demandas das pessoas. São coisas... as falhas são grandes, mas essas demandas são constantes e todos os dias a gente se depara com elas. Agora, eu acho que quando você fala da classe média mais alta, das pessoas que têm um poder aquisitivo maior, têm um acesso maior à informação, eu acho que daí não é ineficiência do sistema de saúde, mas o que se falou, é esse conceito que se criou da medicina e como uma panaceia, como uma área do mundo hoje que vai dar todas as respostas. Ocupou o lugar, pode ocupar muitas vezes o lugar da religião, o que vai dar o conforto é o remédio, o que vai apaziguar as angústias das pessoas são os medicamentos, é a medicina que vai dar a resposta para a vida longa, para chegar aos 100 anos, para não envelhecer, para viver sempre bem, sempre feliz, sempre disposto. Tem um pouco eu acho, esse conceito que a gente viu hoje dessa medicalização da vida, que começa desde da infância, como você mesmo falou, das crianças tomando Ritalina e tal. E daí acho que a imprensa também vive esse ciclo de ficar trazendo novidades para essas pessoas. E a imprensa acaba entrando nisso muitas vezes e o cuidado que tem que ter, eu acho, para não ser ingenuamente só também um porta-voz da imprensa fazendo propaganda de graça para a indústria, oferecendo essas respostas. Paulo, acho que as pessoas, às vezes, entram nisso de coisas fáceis. Paulo, eu queria uma palavrinha sua e depois encerrar o programa com o Temporão. Como é que você vê essa coisa da imprensa ser a panaceia, né? No fundo, né? Ela é o templo onde se vai oferecer o sacrifício. Eu acho que eu gostaria só de insistir na ideia que eu quis passar aqui, que é parte do problema está sendo não só o interesse das empresas farmacêuticas, mas também uma espécie de desejo de criar a possibilidade da doença, a necessidade de cuidar de você. Só um dado, anteriormente, doença mental, só para pegar o caso da doença mental, onde você tem também terapias. Doença mental era algo absolutamente marginal em termos de prevalência na sociedade. Hoje você pega o caso da depressão e vai dizer que 25% das mulheres terão um episódio depressivo em suas vidas. Já não é mais isolado. Parte do problema, portanto, é você ter uma ideia de anormalidade que está generalizada, estimulando o consumo. Temporão, sua palavra final, temos 1 minutinho. Bom, o tema é fantástico, sedutor, polêmico. A mídia cumpre um papel fundamental, por exemplo, ao dar voz aos cidadãos que cobram
um melhor atendimento. Por outro lado, os médicos, muitas vezes, sem perceber, pela falta de um código de ética adequado que dê conta das relações entre indústria e médicos. Eu acho que o nosso Código de Ética Médico, a última versão, avançou nisso, mas precisa avançar mais, não é? Ele, muitas vezes, sem perceber, acaba se tornando prisioneiro de um gigantesco esquema e ele passa a ser mais uma peça nessa engrenagem. E, por outro lado, também essa coisa moderna, maluca, que alguém falou aí no medicamento da tal doença do orgasmo feminino, porque agora não se trata apenas de ter um orgasmo, mas o que se vende para as pessoas é o orgasmo, aquele orgasmo, é um orgasmo que tem explosões de fogos e anjinhos voando e não sei mais o que, quer dizer... Imagem cinematográfica. E todos querem, então, bom, como é que se tem esse orgasmo? Existe um remédio para isso, um comprimido? Então, e eu acho que essa questão deve ser objeto de estudo, de pesquisa, de informação, de educação e de debate na própria imprensa, que é o que você está fazendo aqui e quero te dar os parabéns. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença da jornalista Simone Iwaço, do professor Paulo Vaz e do ex-ministro Dr. José Gomes Temporão. Na semana que vem, vamos voltar ao debate sobre o escândalo no império mediático do empresário Rupert Murdoch. Isso não está longe de nós. Você já pode mandar sua pergunta pela internet. As instruções estão em nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.